Quantas vezes você já se sentiu derrotado? Com aquela sensação de que tudo o que você construiu simplesmente caiu, de que sua vida virou poeira nos seus olhos, e você não tem mais forças nem para varrer o chão onde estava de pé. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Ou talvez conheça alguém que esteja. Você perdeu dinheiro, oportunidades, amigos, talvez até o sentido da vida. E agora? Onde está Deus quando tudo parece se desfazer? Será que Ele ainda está no controle? Hoje eu quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha percebido. Que o que está te destruindo agora pode ser exatamente o que vai te salvar depois. Sim, essa dor, essa perda, essa crise, tudo isso pode ser o caminho da sua reconstrução. A dor é um dos professores mais duros da vida, mas também o mais honesto. Ela não mente. Ela revela. Ela expõe. Você já notou que é na dor que a gente aprende mais? É quando perde que a gente percebe o valor. É quando dói que a gente para e olha para dentro. A Bíblia não romantiza a dor, mas também não a esconde. Jesus chorou. Jó sofreu. Paulo foi preso. Todos passaram por algo que parecia destruição, mas que se tornou libertação. Romanos 5, versículo 3 a 4 diz: Nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Repara nessa ordem: dor, perseverança, caráter, esperança. A dor é o início, não o fim. E às vezes, o que Deus está fazendo através da dor é despertar o que estava adormecido em você. Talvez a coragem, talvez a fé, talvez o propósito. Tem quedas que a gente não entende. Você se pergunta: por que comigo? Por que agora? Eu estava indo tão bem. Mas Deus sabe quando é hora de parar algo, para começar algo maior. A sua queda pode ser a desconstrução necessária para uma vida mais sólida. Porque tem coisa que foi construída sobre areia. Lembra do que Jesus disse em Mateus 7, versículo 24. Quem ouve estas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Tem gente que construiu a vida sobre relacionamentos tóxicos, sobre dinheiro instável, sobre reconhecimento dos outros. E quando tudo isso vai embora, você descobre o que realmente ficou de pé. A queda, por mais dolorosa que seja, revela a verdadeira base da sua vida. E se a sua base for Deus, pode cair tudo ao redor. Mas você não cai com tudo. Quando tudo desmorona, parece que Deus se cala. Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é um espaço para que você escute o que antes estava ignorando. Deus fala no barulho. Sim, mas no silêncio, Ele ensina. No deserto, Deus treinou Moisés. No ventre do peixe, Deus moldou Jonas. Na caverna, Deus restaurou Elias. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. Isaías 30, versículo 15 diz: Na quietude e na confiança está a vossa força. Talvez Ele esteja em silêncio agora, porque você está sendo preparado para algo maior do que pode imaginar. E quando Deus quebra o silêncio, é para entregar algo que valeu a espera. Você perdeu algo que amava? Um emprego, um amigo, uma oportunidade, um sonho? Escuta isso. Deus também protege tirando. Nem toda perda é maldição. Às vezes é livramento. Às vezes é o cuidado que você não reconheceu ainda. Provérbios 16, versículo 9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Talvez o que você perdeu ia te destruir no futuro. Talvez aquele relacionamento que acabou te livrou de um casamento infeliz. Talvez aquele não que doeu foi a proteção de um sim que traria tragédia. Você vê perda. Deus vê proteção. E um dia você vai olhar para trás e dizer: ainda bem que aquilo não deu certo. Todo fim esconde um novo começo.
mas só enxerga quem decide continuar. Você pode ficar paralisado no que perdeu, ou se mover em direção ao que Deus ainda quer te dar. A história de Jó é o maior exemplo de alguém que perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E foi exatamente essa fé que o levou ao recomeço. Jó 42, versículo 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Ele deu o dobro de tudo quanto possuía. O recomeço começa quando você decide parar de olhar para a perda e começa a olhar para a promessa. Deus não apenas devolve, Ele restitui com oja. Ele reconstrói com propósito. Tudo que hoje te machuca, amanhã pode ser o testemunho que transforma outras vidas. Tem dores que só fazem sentido depois. Quando você entende que aquilo que te destruiu foi exatamente o que Deus usou para te levantar. É como se Deus dissesse: eu permiti a dor, mas preparei a glória. Joel 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Deus não volta no tempo, mas Ele devolve o que o tempo levou. E devolve melhor, porque agora você tem fé, tem maturidade, tem história, tem autoridade. Talvez você não perceba ainda, mas esse momento difícil está construindo a versão mais forte de você mesmo. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai se afundar na dor? Ou vai deixar Deus usar isso para te levantar? Você pode escolher viver no luto daquilo que perdeu, ou pode viver no propósito daquilo que vai nascer. Você pode continuar repetindo: eu perdi tudo. Ou pode declarar com fé: agora Deus vai reconstruir tudo, do jeito dele. Lembre-se, a dor é real, mas não é eterna. A perda é pesada, mas não é final. O que te quebrou pode ser o que vai te libertar. O que te fez chorar pode ser o que vai te curar. O que te destruiu pode ser exatamente o que vai te salvar. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus está reconstruindo a minha história. E compartilha com alguém que está passando por dor, perda ou silêncio. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levantar alguém hoje. Se inscreva no canal, ativa o sininho e volta amanhã para mais uma palavra viva. Aqui é o Manual da Vida pela Palavra. E a cada dia, Deus fala. E quando Ele fala, Ele transforma.